Apocalipse 2, começando com o versículo número 12. Diz assim, de 12 até o 17. Diz assim o texto dessa noite. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra, lida e diante dos nossos olhos. Aplica agora esse texto, fala conosco nesse texto, Senhor amado, traz as lições que precisamos aprender nesta noite para uma vida, conforme diz a tua palavra aqui, para que sejamos fiéis testemunhas do Senhor. Traga toda a mente cativa em ti agora, Espírito Santo, nessa palavra, e que o Senhor levante aqui um povo abençoado, transformado, e um povo cheio de ti, da tua graça e da tua riqueza. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agora agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém. Quero falar nesta noite, irmãos, sobre o seguinte tema: o valor da testemunha fiel. Quero enfocar a questão de sermos testemunhas, você e eu. Assim como Antipas foi testemunha fiel naquela igreja na cidade de Pérgamo. E quero ressaltar 3 aspectos com os irmãos. Primeiramente, que a verdadeira testemunha é aquela testemunha que está firme nas oportunidades, que é firme nas oportunidades. Em todos os meios, meus irmãos, nós estamos cheios de oportunidades para fazer coisas boas e coisas ruins, para usar para um bom sentido ou para um mau sentido. Então, a testemunha fiel, ela é firme, ela tem consciência e usa bem as suas oportunidades. Em segundo lugar, a testemunha fiel, ela tem convicção da palavra, ela tem convicção da verdade, está no coração dela. E essa verdade aqui, tanto é a palavra de Deus, que é a verdade, que essa palavra que não muda, como também Jesus Cristo é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a testemunha fiel, ela é aquela que tem convicção da verdade. Em terceiro e último lugar, a testemunha viva, a testemunha é aquela pessoa ousada até a morte. Se custar a morte, você vai morrer por Jesus Cristo. Você ganha isso? Diga amém. Se for necessário morrer por causa da nossa fé, nós vamos morrer, porque até a morte nós seremos testemunhas. A cidade de Pérgamo foi a capital da Ásia durante 400 anos. Era uma cidade muito importante, foi a capital. Não foi a cidade mais chave economicamente no mundo dos negócios, porque ali havia uma cidade de Éfeso, Esmirna, que eram cidades mais chaves do que Pérgamo. Mas Pérgamo era uma cidade cultural, era uma cidade com uma grande universidade. Naquela época a universidade já tinha uma biblioteca com 200 mil livros. Era uma cidade chave, mas ao mesmo tempo, Pérgamo, na Ásia, era uma cidade muito difícil para o cristão viver.
Difícil porque nela estava o trono de Satanás. Mas essa cidade, ela era dominada pela força do mal, é uma cidade pagã. E Deus, de uma forma maravilhosa, permitiu, e ali foi plantada uma igreja. E ele escreve então, e diz essas coisas: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Porque essa cidade, por Jesus Cristo, foi considerada uma cidade onde estava o trono de Satanás. Vamos lembrar algumas coisas aqui. Primeiramente, o paganismo tomava conta deste lugar. Templos para deuses chamados Zeus. Havia um deus chamado Deus curandeiro, chamado Esculápio. Havia o templo do Deus Esculápio, onde pessoas vinham de todas as partes daquele mundo para serem curados. E havia o espírito de curandeirismo naquela cidade. Naquela cidade havia o trono devotado ao imperador romano. Os imperadores romanos, eles exigiam das pessoas adoração. Para as pessoas, eles teriam que ser considerados deuses. E as pessoas, elas veneravam as estátuas. Os imperadores daquela época, tanto do imperador Domiciano, Nero, César e todos os outros que passaram para ali. E estava nessa cidade, portanto, o trono de adoração ao imperador. E essa igreja, ela vivia nesse contexto difícil de paganismo, de idolatria, de adoração a tantos deuses. Mas o Senhor Jesus traz à tona a figura de um homem especial, extraordinário, chamado Antipas. E o Senhor Jesus chama Antipas a minha testemunha fiel. Aquele que na verdade morreu por causa do meu nome. Aquele que fez uma opção pelo Senhor Jesus Cristo. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, que no meio de todo o paganismo, no meio de toda a dificuldade, no meio de todos os deuses, é possível a igreja ser plantada, crescer, progredir e ser uma bênção. E essa igreja, de um lado, ela era uma igreja reconhecida pelo Senhor Jesus Cristo, porque sabia a dificuldade que existia para ser um cristão verdadeiro naquele lugar. E cita, como disse há pouco, a figura, a vida de Antipas. Os historiadores dizem que Antipas, ele foi um dos pastores dessa igreja. E na sua época, ele tem que fazer uma opção: ou negar ao Senhor Jesus Cristo, ou adorar o imperador. E o que ele fez? Diz aos estudiosos desta época da igreja em Pérgamo, que um dia Antipas foi chamado por um dos emissários do imperador para que ele pudesse então declarar a sua adoração ao imperador e negar a sua fé ao Senhor Jesus Cristo. E Antipas, todas as vezes, ele disse: eu só adoro o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode todas as coisas e mais ninguém. E diante da sua convicção, havia um touro esculpido em cobre, enorme, vago dentro, um lugar vazio dentro desta imagem de um touro de cobre. E o imperador pediu que fosse colocado fogo debaixo desse recipiente de cobre para que aquecesse e fizesse a última pergunta a Antipas, filho de Deus, o servo de Deus, o pastor desta igreja. Qual era a sua convicção? Se ele adorasse ao imperador e negasse ao Senhor Jesus Cristo, ele disse: minha adoração é somente ao Senhor Jesus Cristo. Pegaram Antipas e colocaram dentro desse forno, desse touro de cobre, de maneira forte, acesa e aquecida. E ele foi cozido, ele foi morto, cozinhado, destruído dentro deste touro esculpido de bronze. E assim ele morreu. Por isso que Jesus, ele diz: conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás?
e que conservam o meu nome, e não negaste a minha fé. Aí ele cita Antipas. Irmãos, aqui nós temos algumas lições tremendas para a nossa própria vida. Quem é que nós, na verdade, servimos de fato e de verdade? De quem nós somos testemunhas de fato e de verdade? Nos momentos mais adversos da nossa própria vida, nós agimos como quem? Nós agimos como os discípulos de Balaão, dos nicolaítas, que vamos ver daqui a pouquinho, que se prostituem com as coisas do mundo, ou nós, mesmo que custe a nossa própria vida, nós somos comprometidos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu quero então destacar essas três verdades, que a verdadeira testemunha, conforme está no versículo 13, que nós acabamos de ler, se olhar para a Bíblia, você vai perceber esse texto, que ele fala daqueles que não negaram a fé, e fala da testemunha fiel, que foi morto no meio daquela igreja. Primeira verdade, testemunha de Jesus Cristo precisa ser firme nas oportunidades da vida. Antipas, ele viveu num lugar onde é muito difícil ser um verdadeiro cristão. O paganismo, ele havia de certa forma corrompido muitos daquela cultura, daquele lugar. E certamente vamos perceber daqui a pouquinho no versículos 14 e 15, quando falarmos da questão da fidelidade, da testemunha, na verdade, daqueles que foram sendo amoldados, daqueles que tomaram a cultura, que começaram, na verdade, a dividir o seu coração, não somente estritamente para o Senhor, mas também para os deuses existentes, por causa da pressão do paganismo reinante naquela sociedade. O desafio para você e para mim nessa noite, meus amados irmãos, é ser como foi Antipas, que mesmo um mundo, num contexto, uma sociedade hostil, contrária, incrédula, este homem, ele manteve o seu testemunho, ele manteve o seu coração aberto, fazendo do Senhor Jesus Cristo a única esperança, a bandeira da sua própria vida. Essa afirmação de que o homem, ele é fruto do meio, não funcionou na vida de Antipas. E não pode funcionar na vida do verdadeiro cristão. Nós, os cristãos, não somos e nem podemos ser frutos do meio onde nós vivemos. Mas porque nós somos já um povo separado. Nós fazemos parte de um reino diferente. De um reino que é dominado, dirigido pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos deixa alguns exemplos extraordinários, porque nem o mundo, nem a pressão poderia justificar a nossa falta de convicção daquilo que nós cremos, pela obra que Cristo já fez por nós naquela cruz. Quando nós estudamos a história da igreja primitiva, lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós lemos a história até esses dias atrás, o pastor Jefferson pregou um sermão sobre a cura daquele homem que era paralítico de nascença e tinha 40 anos quando foi curado. E agora Pedro e João é levado diante do Sinédrio, porque foi Pedro e João que disseram a ele: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. E aquele homem doente, paralítico, 40 anos, levantou-se e começou a andar. E aquilo criou, na verdade, ali um burburinho tremendo, e as pessoas impressionadas, e aquele homem agora saltando e pulando, glorificando a Deus, porque o poder de Deus está acima de todas as coisas. Pedro e João foram levados diante do Sinédrio, dos religiosos, dos fariseus, dos puritanos, dos incrédulos daquela época. E eles começaram a questionar Pedro e João. E Pedro e João ouviram, responderam, não deixou que aquilo entrasse no coração, não ficaram amedrontados. E daí eles dizem: julgai vós, ser justo, antes ouvir a vós outros do que ao Deus Todo-Poderoso. Porque nós não podemos deixar de falar, porque eles estavam sendo proibidos de falar sobre o nome do Senhor Jesus, porque nós não podemos deixar de falar sobre aquelas coisas que nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram,
do poder maravilhoso do nome do Senhor Jesus Cristo, e o que Ele é capaz de fazer, e o que Ele faz para redimir, para atrair, para trazer as pessoas uma experiência nova de transformação, de salvação e de vida eterna. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está a atitude de uma fiel testemunha, quando ela é firme nas oportunidades. É a vida de pessoas assim, que tem feito com que o Evangelho, que o reino de Deus, a mensagem transformadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tem percorrido durante todos os séculos, e a mensagem libertadora desse Cristo vivo tem chegado em todos os cantos deste mundo, de todos os continentes, por causa de testemunhas que são firmes diante das oportunidades. Amém. E Deus quer levantar você e eu nessa mesma direção. Mas uma segunda verdade aqui. A segunda verdade está no versículos 14 e 15, quando a verdadeira testemunha, a testemunha fiel, ela é convicta da verdade no seu próprio coração. Olha o versículo 14, diz assim: tenho todavia contra ti. Jesus reconhece os valorosos na fé. E agora ele diz: tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Doutrina de Balaão é o que ocorreu quando o povo saiu do Egito e estava entrando na terra prometida. E o povo Israel, irmãos, para entrar na terra que Deus disse, a terra maravilhosa que manava leite e mel, teria que vencer muitos povos, destruir muitos povos, vencê-los. Não era uma terra vazia, era uma terra habitada. E lá estavam os moabitas. E agora o rei dos moabitas, Balaque, chama Balaão, que era um profeta de Israel, e faz uma proposta indecente. São as propostas do mundo como de hoje, das negociatas, das trocas, do dinheiro, da mentira, das usuras, tantas as coisas. E disse o seguinte: eu te dou um caminhão de ouro, te dou um caminhão de prata, dou muito dinheiro. Balaão, se você, como profeta de Deus, amaldiçoar o povo de Israel, para que esse povo não seja forte no meio do nosso povo, para que esse povo não venha nos destruir. E Balaão, fraco, tímido, covarde, diz: eu faço um acordo com você, mas eu vou te dar uma dica. Junte as mulheres mais lindas, as moabitas, faz uma festa perversa. As mulheres venham quase sem roupa, que possa atrair os homens de Israel. Isso vai enfurecer o coração de Deus. Porque primeiro, os homens de Israel eles não podiam se misturar com as mulheres de deuses pagãos. Segundo, eles teriam que manter em pureza os seus corpos, e não terem a vida e a prática da prostituição, e não se envolverem com comidas consagradas a outros deuses, conforme diz o texto que nós acabamos de ler, coisas sacrificadas a deuses estranhos. E o que Balaque fez? Balaque preparou uma grande festa, trouxe as mulheres mais lindas de todo o meio do seu povo, e esses fracos, esses homens, os homens que são dominados pelos olhos, que são levados pela lascívia, diante de todo o assédio daquelas mulheres, eles se envolveram, se prostituíram, e Deus trouxe a grande vingança. E naquele dia, milhares de pessoas, homens, foram mortos, e todas as mulheres moabitas também, e o castigo de Deus veio sobre a vida delas. Quando que uma pessoa, meu irmão, minha irmã, que conhece a Deus, um homem ou uma mulher que conhece a palavra de Deus, o ensino de Deus, ele cede, ele negocia a sua convicção, ele vende o seu corpo, ele faz acertos
na verdade, por desejos carnais. É quando essa pessoa não tem, na verdade, a convicção da palavra, não tem dentro do seu coração a maturidade de Deus, não tem convicção do que a Bíblia ensina, não tem uma experiência profunda com o Cristo, que é a verdade da nossa própria vida. E essas pessoas, elas vão então negociando todas essas coisas para garantir, quem sabe, alguns privilégios na própria vida. Troca alguns momentos, alguns instantes desta vida, do prazer desta vida, trazendo tristeza ao coração de Deus, que tem oferecido para nós e prometido para nós, irmãos, o maná celestial. Como diz aqui, eu quero dar para vocês o maná escondido, é a riqueza da graça de Cristo, é a abundância do cuidado de Deus, é a proteção paternal de Deus, não só por alguns instantes da nossa vida, mas por toda a nossa eternidade. Se alguém diz, diga amém. Mas não só esses. Jesus fala também, e daqueles que estão no meio de vocês, que estão aí, na verdade, sustentando a doutrina dos nicolaítas. Quem foram os nicolaítas? Seguidores de um líder do passado chamado Nicolau, que foi um homem fraco, o homem que contaminou, virou um herege, e ele passou a ensinar que o espírito é bom, mas o corpo é mau. Então o corpo mau, ele está livre para fazer o que ele quiser com esse corpo, porque esse corpo é mau. E o corpo mau, ele não afeta o espírito. Isso leva o homem, na verdade, a uma forma livre de viver, de fazer o que quer com o corpo. E a Bíblia diz, e Paulo diz, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o ser humano, ele começa da mesma forma, muito semelhante com o ensino, a doutrina de Balaão. Os nicolaítas, eles começam também agora a viver desta forma, de maneira contaminando a sua vida e trazendo o ensino errado de que o corpo é mau e o espírito é bom. Na verdade, irmãos, o nosso espírito é caído, até que Jesus nos alcance, até que Jesus nos transforme, até que Jesus nos faça novas criaturas, até que Ele transforme dentro de nós, até que Ele nos dê uma nova visão, até que Ele nos faça entender que nós somos tirados de um reino caído, dominado por Satanás, onde há o trono de Satanás, e agora Ele nos coloca no novo reino, onde Jesus Cristo impera, onde Ele dirige. Então agora Jesus está falando para aqueles cristãos que eram fracos, eles não eram convictos da verdade. E todos nós aqui, meus irmãos, nesse mundo tão livre, hoje tudo é possível, não é verdade? Não há nada que você não possa fazer hoje. O perigo que todos nós podemos correr, de nos contaminarmos por falta da nossa convicção em quem Jesus Cristo é na nossa própria vida. O que Jesus pode fazer na nossa vida? Assim como José do Egito, que foi agarrado pela mulher de Potifar, e ele saiu correndo, e os homens usavam aquelas roupas grandes, como se fosse um paletó, e se alguém me segurasse pelo paletó, eu soltasse meus braços, e o paletó ficasse para trás, para acusar você, ou amigo, que é um de nós, de um assédio, ou de alguma tentativa contra a esposa de alguém. E ele disse o seguinte: como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? Isso é convicção do cuidado de Deus. José não estava preocupado com ninguém. José não estava tão preocupado nem com Potifar, que confiou nele para que ele pudesse servir na sua casa. Mas acima de tudo, a preocupação dele era: como eu poderia envergonhar Deus? Como eu poderia trair meu Deus? Como eu poderia fazer isso por causa do meu próprio Deus? Quando nossa convicção, irmãos, está firmada na palavra, então nós enfrentamos, com a graça dele, não pela nossa força, momentos os mais indiferentes e estranhos e às vezes esquisitos na nossa própria vida, mas com a vitória por causa da presença dele na nossa própria vida. E não somos engodados, enganados e levados, destruídos e derrubados por causa da presença dele na nossa própria vida. E é isso, na verdade, que o apóstolo Paulo ensina quando ele escreve para a igreja em Roma, lá no capítulo 12, no versículo 2: e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora a minha mente é uma nova mente, meu coração é um novo coração, é um novo espírito. Eu tenho que transformar, não serei conformado, não terei a forma. A pressão de fora não vai moldar a minha própria vida, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Louvado seja o Senhor. Antipas, que significa contra tudo. A tradução do nome dele é contra tudo. Naquele mundo terrível ele era contra tudo, porque agora ele estava firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. Então este homem, ele nos ensina, até pelo nome, que o caminho correto é este. Mesmo que tenhamos, irmãos, que ser contra todos, não podemos ser contrários e nem quebrar o ensino, os princípios da palavra de Deus na nossa vida, seja qual for a circunstância e o contexto que nós estivermos vivendo. É isso que Deus espera dos seus filhos. É isso que Deus quer de nós. Que tipo de testemunha? Uma testemunha valiosa, valorosa. Em primeiro lugar, por quê? Porque essa testemunha, essa viva testemunha, ela é firme nas oportunidades. Em segundo lugar, porque essa testemunha, ela é convicta da verdade, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, o versículo 16 nos ensina, diz, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha própria boca. E diz o versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a terceira verdade? Irmão, nós temos que ser uma testemunha ousada até a morte. É isso que a palavra de Deus quer ensinar para nós nessa noite. A palavra testemunha no grego aqui, que é a palavra martos, daí mártir, daí martírio. Quem é um mártir? O mártir é uma pessoa que ela vai às últimas consequências, vai até a morte pelas suas convicções. Se nós pegarmos aqui o exemplo que nós vimos e vemos constantemente dos extremistas muçulmanos, que para se vingar dos judeus de alguma coisa, ou do inimigo, o que ele faz? Ele coloca uma bomba no corpo, seja homem, seja mulher, seja adolescente, seja jovem, ele amarra uma bomba no corpo, coloca aquele roupão por cima, porque ele tem uma meta, ele quer ser fiel à sua religião, aquilo que ele crê. Então naquele contexto, naquela religião, ele é um mártir, porque ele morreu por causa da sua convicção. No cristianismo é a mesma verdade. Aqui está um homem mártir, que foi Antipas, que ele não cedeu, porque ele não adorou o Deus daquela época, um Deus na idolatria de um Deus humano, seja qual foi, naquela época o imperador, dizendo eu só adoro o Senhor Jesus Cristo, e por Ele eu pago pela minha vida, eu morro por Ele, eu não abro mão das convicções da minha vida, da minha experiência com Cristo Senhor na minha própria vida. É alguém como Antipas foi, cheio de convicção de quem Jesus é, que não vende essa experiência, que não troca esse compromisso pelas coisas mais preciosas, valiosas deste mundo. A Bíblia diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E às vezes nós estamos negociando princípios que nós não podemos negociar, irmãos e irmãs. E permitimos deuses pagãos, coisas estranhas acontecerem. Aqui nós oramos por muitas pessoas que são dominadas por forças ocultas, porque essas pessoas, elas vão em lugares que elas não podiam ir, elas se envolvem com pessoas que elas não podiam se envolver, elas na verdade fazem aliança no mundo espiritual com pessoas, e elas ficam sendo vítimas de forças do mal, por causa o mal está presente, o trono de Satanás está aí. A Bíblia diz, Jesus disse que o ladrão veio para matar, para roubar e destruir, quando ele veio para dar vida e dar vida em abundância. Mas nas negociatas espirituais, nas trocas espirituais, até dizendo isso é um negócio espiritual, nós estamos abrindo, irmãos, dentro de nós, a possibilidade do mal vir sobre a nossa própria vida. Aqui está, portanto, o exemplo de um homem
Antipas, que não negociou a sua fé. E esse é o chamado para você e para mim. Fico imaginando o sábado que vem. Tenho certeza que sempre tem aqueles que têm vergonha. Tem aqueles que acham que o que vão passar de mim? Eu estou aqui na rua, fazer oração na rua. O que é isso? Eu não faço isso. Vamos chamar que eu estou careta, que eu estou fanático, estou virando não sei o que lá. Aqueles do nosso meio. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos chamados para sermos testemunhas. Aonde o Senhor nos tem colocado. Testemunhas vibrantes, testemunhas ousadas, testemunhas firmes, testemunhas com convicção daquilo que nós cremos. Gente que sabe o que crê, que está alicerçado na base que é rocha. Esta rocha é o Senhor Jesus Cristo que nos conduz em vitória hoje e para todo sempre. Por isso que quando o Senhor Jesus manda aquela carta para outra igreja, a igreja de Esmirna, é a igreja que viveu um momento de muita perseguição, muita luta. E para encorajar aqueles irmãos, lá no capítulo 2, versículo 10 do livro do Apocalipse, nós lemos o versículo 12 do capítulo 2, ele diz para aqueles irmãos, para aquela igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E na verdade essa expressão, meus irmãos, significa Jesus dizendo o seguinte: seja fiel, testemunha fiel, até ao ponto de morrer por mim, porque eu vou te dar a coroa da vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é que poderia ser mais importante na vida de um cristão do que ter a coroa eterna? Isso é viver debaixo da graça do Senhor, experimentar de toda a sua riqueza espiritual e cuidado paternal sobre a nossa própria vida. Ele está dizendo: seja fiel. Esse é o desafio para nós nesta noite. Às vezes, irmãos, com os nossos parentes e amigos, nós nos tornamos muito amigos, muito camaradas. E nós vamos nos ajustando, e nós vamos abrindo espaço. Em nome, na verdade, até de uma boa educação. De ser uma pessoa cordata, de ser uma pessoa agradável. Mas há certas coisas que nós não podemos negociar. Quero encerrar lembrando a história, a experiência de Estevão. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, começando lá com versículo 54 até o 60. Estevão foi levantado como um homem, foi um mártir do cristianismo, o primeiro diácono da igreja, pregador do evangelho, entusiasmado, um homem convicto do poder de Cristo, o Cristo da vida, o Cristo da ressurreição, o Cristo da transformação. E por causa da sua fé, ele foi condenado à morte. E naquela época, uma das formas de morte era com apedrejamento. A pessoa é levada do lado de fora da cidade. E aqueles religiosos, aqueles fariseus e aquelas pessoas más, era com pedras, uma na cabeça, no peito, e a pessoa caía, se aguentava e jogava, e no final pegava uma grande e dava a última tacada em cima da cabeça, e ela desfalecia. E esse homem, à medida que ele recebia pedras, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, e abria a cabeça, e agora acertou o nariz, quebrou o nariz, e aquele homem cheio de sangue, morrendo, ele levanta os olhos, convicto da sua fé, não vai renunciar à sua fé, não vai mudar a sua religião, não vai tomar um outro caminho. Ele vê os céus se abrem, ele vê Jesus na glória, ao lado do Pai, como que de braços abertos para recebê-lo. E imagino, ele não tinha voz, nem força para dizer, mas imagino que ele disse: Jesus, estou chegando aí daqui a pouquinho, me espera aí. E ele agora diz na sua oração: Senhor, Pai, não impute sobre eles nenhum pecado, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, sobre nós, sobre a vida daquele que é testemunha fiel, não há nada que é demasiadamente grande a ponto de trazer medo, porque ele é fiel, testemunha daquele por quem ele experimentou através de Jesus Cristo a bênção eterna da salvação e da eternidade com o Pai. Irmãos, a pergunta é a seguinte: estamos nós dispostos a sermos essa testemunha fiel? Na nossa vida, no nosso cotidiano, nas oportunidades? Será que você e eu estamos dispostos a não negociar nada na nossa vida que venha comprometer
a palavra de Deus, o ensino dessa palavra na nossa vida, no nosso coração, que possa comprometer o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos fala, de que nós somos chamados e somos transformados e somos filhos e filhas do Senhor, ou não? Qual é a escolha na nossa vida nesta noite, especialmente quando o Senhor nos chama para fazermos diferença, como homens e mulheres, colocados neste momento? Nada acontece por acaso. Nesse exato instante, nesse tempo do ano, meus irmãos, minhas irmãs, nessa época do mundo, Deus colocou você e eu aqui, para fazermos diferença nessa cidade e neste mundo. E que Deus possa nos levantar com essa ousadia, como uma verdadeira testemunha, como Antipas foi, como os homens do passado foram, como Estevão foi, como os nossos irmãos, amigos de Daniel foram lá na Babilônia, que não adoraram a estátua de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha, mas Jesus desceu com eles, nem um fio de cabelo lhes foi tostado, porque diante da nossa fidelidade, o Senhor está conosco. Coloca a sua mão sobre a nossa vida e nos ampara, nos sustenta, nos protege e nos guia para sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Pai, acrescenta esta palavra no nosso coração nesta noite, Pai. E levanta aqui homens e mulheres, moços e moças, um povo, Pai, um povo vencedor, um povo corajoso, um povo destemido. Faça isso no nosso meio, para que aonde estivermos, aonde nós formos, com quem nós convivemos, Pai, que a luz de Cristo possa continuar brilhando no nosso coração e na nossa vida, no nome de Jesus, amém e amém.